Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana. Para quem é novo no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Graças eu dou pela vida de cada um de vocês, sabe, meus amados? Graças eu dou. Sou muito grata. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente, multiplique os seus celeiros, multiplique em todas as áreas, que o Senhor venha justificar a tua causa, que o Senhor venha te cuidar, te proteger, onde quer que você vá. Então, eu gostaria de falar sobre a minha vida, como foi, assim, né, desde o nascimento da minha mãe. Porque lá no início dos meus vídeos eu falo, mas tem muita gente nova que tá chegando agora, não conhece, são muitos vídeos. Então, eu sou filha de um casamento, a minha mãe e meu pai se casou, ela se casou muito jovem, menor de idade, e sem sabedoria, sem discernimento, sem experiência nenhuma, minha mãe da roça, analfabeta, né? Linda, minha mãe ainda hoje é bonita, uma morena linda, que a minha mãe é índia, eles são descendentes de índio. Então foi ela e meu pai se conheceram, ele da cidade, bem mais velho do que ela, bem mais velho, e ele se apaixonou, né? Só que ele esqueceu que na convivência ia ver os defeitos, né? Ele esqueceu de valorizar, né, a pessoa. Ele se apaixonou pelo exterior e quando casou, ele foi humilhar minha mãe. Humilhou muito, ele fez da vida dela um inferno, porque ela fala disso, né? E eu creio que ela guarda mágoa. Eu já pedi tanto para ela perdoar, né? Porque hoje ela toma remédio controlado, ela é doente. A minha mãe, ela ao longo do tempo, ela passou toda a agressividade, né, para o marido que ela casou novamente, para os filhos que ela teve, eu tenho 3 irmãos que ela teve com o meu padrasto, que Deus o tenha, que era uma excelente pessoa. Do meu pai ela só teve a mim, então e eu não fui criada com ela, viu? Eu fui criada com meus avós maternos. Ela passou tudo para os filhos dela. E ela até hoje é assim, ela é agressiva, do nada ela surta e ela é doente, né? Ela tem dores de cabeça constante, ela, por conta dessa mágoa que ela guarda no coração, ela ficou depressiva, ela é ansiosa, ela desenvolveu muitas coisas, né? E tudo eu digo que é emocional. E ela é muito difícil de lidar, muito difícil, e foi tudo consequências do que ela viveu. Tudo. E eu vivi com meus avós, né? E quando eu ficava com ela, algumas vezes que eu passava o final de semana, ela me agredia, eu via ela agredindo meus irmãos. E eu tava pegando um pouco daquilo. Eu também agredi os meus irmãos do nada, porque ia ter essa autoridade. E quando eu fui crescendo, né? Como os meus pais, voltando para o meu pai, ele quando casou com a minha mãe, ele levou ela para São Paulo. Viveram em São Paulo e em Paraná. Minha mãe não engravidava e fez tratamento. E ela disse que ele deixava ela presa, ele tinha muito ciúme dela. E ele não dizia que ela era a esposa dele. Até mulher ele trazia lá, para a casa da mãe dele, que a minha avó era separada do meu avô vivendo com outra família. E a minha avó morava com ele, que a minha avó tinha o meu pai como um xodó, era o caçula, e ela dava todo o apoio a ele, minha mãe falava. Então ele trazia mulheres e apresentava a minha mãe como a empregada. E hoje, quando eu converso com a minha mãe, eu disse, mas o que é que você fazia para que meu pai batesse tanto em você? Porque as outras mulheres que ele viveu, que hoje ele é solteiro, ele não se dá com ninguém, não sei o que é que ele tem, não, ele não batia. Pelo contrário, ele poderia até apanhar, se ele permitisse. Eu tenho irmãos por parte de pai, inclusive eu tenho uma irmã que não fala comigo porque ela teimou que era mentira da minha mãe, porque o pai dela, né, como se ela
Ela disse, o meu pai não mata nenhuma formiga, como se o pai dela não fosse o meu, né? Porque eu até disse, mulher, quando tu veio, eu já existi, ó. E esse pai aí que tu tanto se gaba, ele é meu pai, né? Não deixa de ser. Porque mesmo que ele não me criou, que não deu a mínima pra mim, mas ele casou com a minha mãe, tudo direitinho, né? Eu creio que ele já se arrependeu. Hoje ele é evangélico, né? Prega e tudo, ora. Espero que seja um homem realmente transformado e renovado. Não tenho contato com ele, não procuro, mas confesso que já perdoei, não guardo mágoa. Mas durante toda a minha vida eu guardei, porque eu só ouvi um lado. Mas eu nunca ouvi o lado dele não, viu? Mas eu creio que por ouvir a minha mãe disse, eu era assim, assado mesmo, porque se ele dizia A, eu dizia B, enfim, vocês imaginam, né, como é uma agressão gera outra agressão, uma ação gera outra ação, não é verdade? Então, se ele dizia algo com ela, ela dizia outro, né? Ela enfrentava que ela é assim. E aí, depois do primeiro tapa, dizem que vem outros. É igual você bater numa criança, né? Fica batendo, acostuma, acha aquilo tão normal. E ela sofreu horrores. Ela disse que ele batia com ela na parede, a cabeça dela, dava chute. Inclusive, quando ela engravidou de mim, ele disse que não queria mais, filho. Ela deu uma surra nela. Eu só sei que até para nascer eu dei trabalho, porque foi parto fórceps, aquele parto que é forçado, sabe? Que meus cotovelos estavam presos na placenta, uma coisa assim. E ela quase morre. E eu não sei como não fizeram uma cesárea, ou não existia, eu não sei. Eu só sei que a minha mãe quase morre. Minha mãe ficou com tanto trauma que ela disse, dê essa criança, eu não quero nem ver. Aí foi com a minha avó materna, que eu agradeço, sabe? Ela disse, não, eu não vou quando viu, porque a minha mãe, naquele tempo, não fez ultrassom para saber se era menino ou menina. Minha avó disse, eu acho tão linda essa história, gente, eu fico tão emocionada. A minha avó disse que ficou que nem uma louca, ela falava que nem uma louca na maternidade. Ninguém vai tomar minha filha, é uma menina, eu vou criar. E ficou, ela fez de tudo. Disse que roubaram meu enxoval, aí meu tio por parte de pai comprou enxoval. Minha avó disse que eu era uma criança tão linda, branquinha, e aí ela se apaixonou. A minha mãe queria rejeitar e tudo, eu entendo. Eu entendo a minha mãe. Mas louvo a Deus ter sido criada por familiares, laço de sangue, né? Mas se a minha avó não me quisesse, eu tinha um tio que disse que ia me criar. E eu creio que eu teria sido criada muito bem. Mas eu não me arrependo de ter sido criada com meus avós, não. A única parte ruim foi um tio que eu tinha que bebia muito e foi um desastre durante a minha infância e tudo. Ixi, mas assim, meu avô não era um amor de pessoa, um exemplo de homem trabalhador, não bebia, honesto. Minha avó era que era agressiva, mas trabalhadora, aquela mulher guerreira. Então a gente, uma infância difícil, mas mesmo assim eu carreguei por anos a frustração de não ter meus pais juntos. Eu sabia que meu pai tinha outra mulher e tinha filhos. Minha mãe tinha outro marido e tinha filhos. E por que eu não estava com meus pais verdadeiro, por mais amor que eu tivesse? E a minha avó era muito agressiva. Eu descobri porque a minha mãe era agressiva, porque todos eram agressivos por causa da minha avó. Meu avô não. Meu avô não dizia um palavrão, para vocês terem ideia. Nunca nem pegou num cinto para bater. Já a minha avó, ela tinha uma coisa tão ruim nela, meu Deus, que Deus a tenha, eu já perdoei, que ela sentia prazer em tirar sangue da pessoa. E fora as palavras que ela falava de maldição, e eu não sei o que era aquilo, ela ficava possessa, eu digo. Quando eu me lembro, era pisa de que hoje qualquer um podia chamar o conselho tutelar e ela era presa. Porque eu lembro que os dias que por exemplo, o dia que meu avô ia pro banco ou ia na feira, eu me enfiava dentro do mato. Só voltava quando meu avô voltava para não apanhar, porque ela aproveitava disso. Ela tinha prazer em bater. E a minha mãe era do mesmo jeito. Aí eu ficava, meu Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para onde eu vou? Então eu chorava. Eu chorava, que eu soluçava. Eu dizia, Senhor, por que tanto sofrimento?
por quê? Meu Deus, eu não pedi para nascer, por quê? E eu chorava, eu olhava para o Senhor, me socorre. E assim foi a minha infância, a minha adolescência. E eu dizia, isso me fez ter medo do casamento, isso atrapalhou muito, eu não quis casar. Eu até namorava, mas eu não queria casar não, porque eu tinha medo. Qualquer pantinho, qualquer coisinha que eu via, eu dizia, quero mais não. E eu agradeço a Deus pelos livramentos e fiz terapia quando adulta, né? Fiz terapia, descobri muitas coisas. Mas eu confesso que eu tinha desejo de viver com os meus pais. Mas com meu pai eu não ficava nem um dia. A minha avó me levava para ver ele, eu via e tudo mais, mas eu não via afeto, eu não via nada. E quando eu comecei a me entender por gente, eu disse, eu não quero mais. Nem estar na minha avó, nem no meu pai. Não lembro, meus amados, de um dia sequer meu pai ter ido onde eu morava, no sítio, para me ver. Nem hoje onde eu moro, nunca onde eu morei, em lugar nenhum. Meus tios já, eles vinham me ver. Eu lembro que o tio Miguel, o tio Petrus, agora meu pai, nunca. E nem eu procuro ele. Eu não sei se estou errada, sabe? Mas eu já liberei perdão. Mas ele para mim é um estranho. Eu me lembro. E assim, se eu ver, eu dou a bênção, tá? Trato bem. Agora que eu não sinto nada, como se sente por um pai. Eu lembro que ele trabalhava no comércio e ele trabalhava limpando a praça, né? Ele limpava, deixava tudo limpinho lá, o setor dele era a praça lá. E quando eu via, se ele me visse, eu não desviava. Eu confesso isso para os irmãos que eu fazia isso, eu não desviava. Mas se eu visse que ele não me via, meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu desviava o caminho só para não ver ele. Porque eu tinha mágoa, né? Eu guardava essa mágoa. Então, ele quando me via, ele tinha um prazer de apresentar para as pessoas. Ó, essa é minha filha mais velha, do meu casamento. Porque ele nunca tinha casado com ninguém, né? Só morou junto a vida toda assim. É do meu casamento, é minha filha mais velha, ele tinha o maior prazer. Só que ele não me procurava, porque ele é assim, sabe? Muitos pais são assim ainda. Não procuram os filhos. Só quando vê, né? Deus abençoe e tal. Não dão amor, né? Abandonam. Só são pai quando estão juntos. O meu, eu não me lembro nem nunca dele, porque ele nunca nem foi pai. Ele e minha mãe tentaram por diversas vezes voltar e não deu certo, então eu não me lembro do meu pai, eu me lembro do meu avô, né, que me criou. E ele nunca demonstrou assim afeto. E assim meus irmãos disseram que ele foi também, com meus irmãos e tudo mais. Aí ele viveu com uma mulher, separou, fez filhos, viveu com outra aqui, outra ali, foi fazendo filho. Então tem um monte de irmãos que eu não convivo, tem uns que eu nem sei nem quem é. E moramos na mesma cidade. Outros foram embora. Teve uns que eu tive até contato. Na verdade, eu tenho contato com os meus 3 por parte de mãe, que são filhos do meu padrasto, que descansa no Senhor, que foi um pai que me respeitou, né? Que eu até convivia com a minha mãe. Eu passava 15 dias na minha mãe, eu passava 3 dias. Só passava mais tempo quando a minha mãe tinha os bebês dela, né? Que a minha avó ficava 15 dias, eu ficava com a minha avó. E depois a minha avó dizia, ó, minha filha, você vai ficar 15 dias para ajudar a sua mãe. Porque naquele tempo a gente não tinha muita infância, né? Eu já fazia coisas de adulto quando criança. E hoje eu vejo a minha filha não faz o que eu fazia. Eu trabalhei na roça, eu já sabia cozinhar desde cedo, eu cuidava de tudo assim, né? De bichos. E ia pra roça, né? Ia buscar lenha na roça, botava feixe na cabeça de lenha. Então eu sou da roça, eu fiz tudo isso. Eu raspava mandioca, eu ajudava lá na hora de moer a mandioca, na hora de peneirar.
né? Tudo eu fazia, de pessoas adultas, eu catava feijão, eu plantava, eu arrancava, botava para secar aqueles feixes de feijão, dia de sol. Então, tudo eu me inventava de fazer, né? Muitas coisas da roça. E eu acho que a roça nunca saiu de mim, viu? Porque eu tenho esse desejo ainda de morar na roça. Então eu amava plantar jardim lá de casa, eu amava plantar um jardim. É isso. E voltando ao assunto da minha mãe, né? Então a minha mãe viveu esse relacionamento abusivo, que do qual ela disse que tentou várias vezes, mas ela disse que depois não deu mais, porque ela sofreu muito, né? Aí até ela disse que hoje ela não suportaria mais isso. Tanto é que o meu padrasto nunca fez o que o meu pai fez e a minha mãe descontou tudo nele. Toda a raiva, a minha mãe ficou assim com a autodefesa que as pessoas ao redor dela ela feriu. E fere ainda, fere com palavras. Ela infelizmente se tornou uma pessoa ruim por dentro. Nunca se deu a oportunidade de se libertar por conta disso. E eu via essas coisas e eu dizia, não, eu não vou ser assim. Eu não vou. Me fizeram muito mal, sabe? A vida toda. Foram covardes comigo, né? Me fizeram mal, me julgaram, me atiraram pedra. Muita coisa eu vivi. Chorei. Mas eu sempre dizia, no dia que eu for mãe, eu não vou fazer com meus filhos o que fizeram comigo. Então eu tive a felicidade e o privilégio de ser mãe de uma menina, só ela. E ela tá de prova, eu não bato nela, né? Eu não preciso. E Deus me abençoou que ela não precisasse, porque eu tinha medo, né, desse instinto aflorar em mim, porque quando criança eu era agressiva, eu me defendia também, se alguém, eu ficava nervosa, eu queria morder, arrancar os cabelos. Então dei um certo trabalho nisso aí algumas vezes, porque eu lutei para não ser ruim, né? Eu lutei para não ser o que fizeram comigo. E outra coisa, a minha mãe disse, eu casei cedo para sair de casa porque mãe era muito agressiva. Eu tenho 2 tias que disseram a mesma coisa. Eu tenho até um tio que fugiu de casa porque a minha avó era agressiva. Então eu disse, não, meu Deus, e o que vai ser de mim? E eu vivi tudo isso, essa agressividade da minha avó. Mas eu olhava assim e dizia, meu Deus, se eu encontrar um homem agressivo, alcoólatra, porque eu morria de medo de alcoolismo por causa do meu tio, e eu vou ser agredida, e para passar fome, então eu prefiro ser agredida pela minha avó, e se for para passar fome, passo aqui. Então eu decidi assim, eu digo, não. E nem quero ser mãe solteira, essas coisas. E assim fui. E chegou um tempo que a minha avó ela não podia mais bater em mim, porque eu já me defendia. Agora, com palavras, era uma pisa todo dia, porque ela amaldiçoava, ela lançava palavras de maldição. Então, não lance palavras de maldição na vida dos filhos de vocês. Abençoe. E quando a minha filha nasceu, eu disse, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou dar amor, eu vou dar o que eu não tive, que foi amor, que é amor. Não é coisas não, é amor. A parte da alimentação também, porque eu passei muita dificuldade. E eu não quero ser agressiva, eu quero conversar, eu quero ser amiga. Porque tudo isso eu vivi, né? E eu tô cumprindo. Tô cumprindo, a gente se dá bem, nós somos melhores amigas. E eu sempre falo, Senhor, toda palavra de maldição ficou para trás. Só foi até a mim. E eu já não me serve mais, não faz parte da minha vida. Eu repreendo, caiu por terra e não passa de mim. A minha filha, ela é diferente, né? A descendência dela, ela é uma bênção. Onde ela tocar, onde ela pisar, onde ela for, o que ela fizer, tudo será abençoado, é a descendência dela. Tem que ser assim, meus amados. E o conselho que eu dou é que não permitam relacionamento abusivo. Toma atitude. A minha mãe, ela tomou uma atitude.
né? Ela conseguiu sair do meu pai. Eu vou deixar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar longo, porque tem pessoas que não gostam de vídeo longo. Então, eu vou falar como foi que a minha mãe saiu, né, do meu pai. Conseguiu vir de São Paulo para cá e como ela conseguiu sair. Mesmo que depois ela deu outras chances. É no próximo vídeo.